Pronto, está gravando. Vamos lá, ponto número aí 101 a 141, pontos mais importantes. Por que é que a Sagrada Escritura ensina a verdade? Então, primeiro, quem leu o texto? Eu li, mas já faz um tempinho, já tô esquecendo. Eu li semana passada também. Eu não li, não. Nem reli pra ver. Eu dei uma lida. Então vamos na cara e na Ele coragem. salvou. Bora. Tu salvou? Tu leu? Eu li. Recentemente? Eu li faz uns dias, mas eu li. Ah, então ótimo. Pronto. Eu li pra semana passada, né? Semana passada, acho que foi na mesma quarta-feira, ou foi na terça eu li. Ô, Mas a Lucas, gente vai se ajudando, né? Tecendo aí os diálogos, um vai colaborando com o outro, vai puxando. Tá tudo Vamos certo. embora. aquela Essas paginação perguntas que daí. tu colocou do texto no grupo tava errada, foi? E lá parece que era até 171, parece. Parece que eu errei. Pelo que o ministério aí, eu errei. Eu nem lembro mais o que é que eu botei. Mas disseram que tava errado. Não, é 101 a 141, é isso? Uhum. Isso. É. Então, eu acho que vou tentar responder a primeira pergunta. O José Pedro vai querer colocar o catecismo aí? Volto. Deixa eu abrir aqui. Eu acho que a resposta para a primeira pergunta está no 105. Só ficou muito devagar quando tá permitindo. Eu achei que ficava devagar só pra gente que tava vendo. Não, fica pra todo mundo. Coxa de frango, ó. Foi pra pegar receita pro meu irmão fazer. Aqui? É o 105 mesmo. Isso aí. Então, eu acho que a resposta está aí, né? Deus é o autor da Sagrada Escritura. A verdade divinamente revelada que os livros da Sagrada Escritura contêm e apresentam foi registrada neles sob a inspiração do Espírito Santo. Ser mais um pouco, deixa eu ver se temos alguma coisa. 107, coloca no 107, tá logo embaixo. Os livros inspirados ensinam a verdade, e assim como tudo que os autores inspirados ou radiográficos afirmam, deve ser tido como afirmado pelo Espírito Santo. Por isso mesmo, se deve acreditar que os livros da Escritura ensinam com certeza, realmente sem erro, a verdade que Deus quis que fosse consignada nas Sagradas Letras em ordem à nossa salvação. Então, acho que aí está claro qual é a resposta, né? A Sagrada Escritura tem dois autores, um humano e o outro é o Deus. Então, não tem como ter nenhum erro ali, porque Deus não iria permitir. Deus não iria falar nada errado, né? Exato. Ótimo. Eu lembro. Então, Deixa eu fazer um adendo aqui. Eu lembro no ensino médio, né, o meu professor de filosofia, e ele falou, né, que muito dos escritos de Sócrates, né, era atribuído a Platão, né, porque quem escreveu não foi Sócrates, foi Platão, né. Aí chegou até a se duvidar da existência de Platão, porque Platão não tem nada escrito. Aí o mesmo professor, né, fazia uma relação com a Bíblia, né, dizendo que a Bíblia, o Novo Testamento, quase todo, né, escrito sobre a vida de Jesus e sobre os ensinamentos de Cristo, né, mas nada foi assinalado por Jesus, né, ou seja, foram os apóstolos de Cristo que escreveram sobre seus ensinamentos. Ele colocava em questão a própria existência de Jesus
em relação a isso, tá entendendo? Alô? Não foi Estamos nada ouvindo, Maurício. mas ao mesmo tempo foi tudo escrito por ele, né? É. A inspiração verdade. entra aí, né? Os escritores sagrados foram instrumentos da mão de Deus para escrever a palavra do próprio Deus. Sim. Então, qual é a próxima pergunta aí? O que é o A cânone próxima eu das encontrei. É no parágrafo 120. O cânon das escrituras. Pronto, pode ler aí e comentar. Comento sim. Ele inicia, né? Foi a tradição apostólica que fez a igreja discernir que escritos deveriam ser numerados na lista dos livros sagrados. Esta lista completa é denominada Cânon das Escrituras. Ela comporta 46 ou 45, se contar Jeremias e as Lamentações juntos, escritos para o Antigo Testamento e 27 para o Novo, né, que totaliza 73, não é isso? Então esse cânon foi aquilo que foi decidido, né, com base na tradição da igreja, e traz a relação dos livros que foram devidamente inspirados pelo Espírito Santo. A gente conhece aí a trajetória, né, que a igreja teve na escolha desses livros, né, para escolher quais eram os inspirados e os não inspirados. E a gente hoje tem os evangelhos apócrifos, né, por exemplo, e foram evangelhos também que estavam em contraste com os inspirados e que foram colocados à prova. Mas, diante desse monte de evangelho, né, quais são os inspirados? E foi um trabalho aí de anos, né, dos apócrifos, escolhendo quais livros eram inspirados e quais não eram. Tinha o Evangelho de Maria Madalena, Evangelho de São José, muitos evangelhos, né, com o nome, digamos assim, supostamente assinados pelos apóstolos, mas que na verdade foram por outras pessoas. E a partir disso foi a igreja, né, a tradição, que teve esse papel importante de garantir essa legitimidade a esses livros escritos devidamente inspirados pelo Espírito Santo. Onde não cabe aí, né, dúvidas, onde não cabe controvérsias. São nitidamente a verdade do próprio Deus. Foi isso que eu compreendi. Legal, legal. Alguém tem alguma Felipe, dúvida? tu tá lendo pelo teu catecismo, né? Felipe? Oi? Tu tá lendo pelo teu catecismo ou tu tá acompanhando aqui pela leitura? Eu estou vendo pelo catecismo mesmo. Uhum. Exemplo para todos. Mas o texto é igual. Não é igual. Né? Eu esqueci o meu em Recife Esqueci não, né? Deixei o meu em Recife na correria para vir para Garanhuns. Foi triste, rapaz. A próxima pergunta é: qual a importância do Antigo Testamento para os cristãos? Acho que é o 121, né? É o parágrafo seguinte. O Antigo Testamento é uma parte da Sagrada Escritura que não se pode prescindir. Os seus livros são divinamente inspirados e conservam um valor permanente, porque a antiga aliança nunca foi revogada. Esse parágrafo fala sobre a importância do Antigo Testamento e os demais também falam sobre isso. Aí tem mais ou menos os próximos falam sobre a relação entre o Antigo e o Novo, falando que o Novo Testamento está latente no Antigo. E que é a partir da luz de Cristo morto e ressuscitado que se deve ler o Antigo Testamento para ter uma compreensão correta das prefigurações que haviam lá, que sempre falam, assim, que todo o Antigo Testamento apontava para a vinda de Cristo. E
entre elementos prefigurativos ou cenas ou acontecimentos que são retratados são descritos no Antigo Testamento, sempre dizem respeito a Cristo, sempre é um apontamento para a vinda de Cristo e para a realização da plenitude da revelação, porque falando no aspecto da revelação, essa revelação começou no Antigo Testamento, quando Deus se revela ao povo de Israel, e essa revelação se conclui no Novo Testamento. Então não tem como separar essas duas etapas da revelação, porque aí teria uma revelação incompleta, tanto pela falta da revelação primitiva a Israel, quanto pela revelação plena, que é Cristo no Novo Testamento. Ótimo. A primeira pergunta é: qual a importância do Novo Testamento para os cristãos? Acho que é o 124. Eu estou vendo a colinha aqui no compêndio. Está no 124, 120, a 127, 139, diz aqui a colinha. Ótimo. Vai ler. Maurício, tu pode ler um desses parágrafos aí, para a gente ver? A palavra de Deus, que é força de Deus para a salvação de quem acredita, apresenta-se e manifesta o seu poder do modo eminente nos escritos do Novo Testamento. Estes escritos transmitem-nos a verdade definitiva da revelação divina. O seu objeto central é Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado. Os seus atos, os seus ensinamentos, a sua paixão e glorificação, bem como os primórdios da sua Igreja sobre a ação do Espírito Santo. Adianta. É o 124, 125 e qual? 139. Os evangelhos são o coração de todas as escrituras, enquanto são o principal testemunho da vida e da doutrina do Verbo encarnado, nosso Salvador. Eu acho que esse 26 pode pular, né? 126, que vai falar sobre o... 126, cadê? Vai falar sobre a formação do evangelho, né? E 127 sobre o uso do evangelho na liturgia, né? Aí o outro parágrafo que fala sobre... Não, é isso aí. São esses dois aí, acho que são os mais importantes. Quer comentar alguma coisa, alguém? Volta lá. Não, beleza. Que unidade existe entre o Antigo e o Novo Testamento? Eu acho que o José comentou sobre isso, né? Foi. Tem o ditadozinho. Como é que é o ditado? Deixa eu ver. Novo in vetere latet et novus vetus patet. O novo está oculto no antigo e o antigo está patente no novo. Qual o parágrafo que tá assim? 129. Ah, achei. Essa parte final aqui. Não, então. Novo in vetere latet et novus vetus patet. Então, o José Pedro já comentou. Eu acho que seria legal assim a gente... Eu confesso que é um estudo que eu estava, como se diz, adiando. Agora eu estou pensando em começar logo a estudar as Sagradas Escrituras, porque é um estudo muito interessante, muito legal, e a gente tem bastante oportunidade, né? Hoje em dia a gente tem acesso a milhares de livros aí dos pais da igreja, dos doutores da igreja, que comentam as Sagradas Escrituras, né? E também temos muitos cursos modernos, né? O seminarista Davi, daqui da Arquidiocese, está fazendo um curso agora, 5 encontros, eu acho, são sobre Sagrada Escritura.
Tem vários cursos, tem curso do Padre Paulo, tem bispo fazendo curso, tem um monte de padre fazendo curso na internet, como ler a Sagrada Escritura. Então, tem livros escritos sobre isso. O bispo que foi padre aqui da minha comunidade, ele tá fazendo uma homilia diária e ele tem especialização em Sagradas Escrituras. As homilias dele são muito boas, porque ele sempre volta em algumas características do Evangelho do dia. Por exemplo, ele faz algumas pontes entre o original grego e a tradução, como poderia ser traduzido. É muito bom. Aí quem quiser acompanhar, depois eu mando. Tem muita oportunidade para fazer isso e a gente não faz muitas vezes, né? Assim, o seminarista estava falando na primeira aula dele, acho que ele falou muito bem, dizer, a gente tem que tomar cuidado com dois excessos, né? Nenhum biblismo exagerado e eu até acrescentaria, né? Nenhum estudo bíblico muito forte dissociado de um estudo teológico igualmente forte, porque assim, é bem arriscado você querer estudar Sagrada Escritura, simplesmente Sagrada Escritura, e esquecer de estudar teologia sistemática. Você pode se perder no negócio. Mas também desprezar a Sagrada Escritura também não é uma boa opção. A gente tem que ter os dois, né? Isso. Então, aí, e no equilíbrio, né, da coisa, se você não quer, tá, né? A gente não é obrigado a estudar teologia, mas quem quer estudar um pouquinho de teologia, estuda também um pouquinho de Sagrada Escritura, não deixe de estudar, né? Tem mais uma pergunta aí, né? Qual é a função da Sagrada Escritura na vida da igreja? Acho que dá pra gente ler esses parágrafos. Vamos ler esses parágrafos daí. Tão grande a força e a virtude da palavra de Deus, que ela se torna para a igreja apoio e vigor, e para os filhos da igreja solidez da fé, alimento da alma, frescura e perene de vida espiritual. É necessário que os fiéis tenham lago da Sagrada Escritura. O estudo das páginas sagradas deve ser como que a alma da Sagrada Teologia. Também o ministério da palavra, a pregação pastoral, a catequese e toda a espécie de instrução cristã, na qual a homilia litúrgica deve ter um lugar principal. Com proveito se alimenta e santamente se revigora com a palavra da Escritura. A igreja exorta com ardor e insistência todos os fiéis a que aprendam a sublime ciência de Jesus Cristo, na leitura frequente da Sagrada Escritura, porque a ignorância das Escrituras é a ignorância de Cristo, que é a frase famosa de Santo Ambrósio. São Jerônimo. Então, eu acho que aí tem alguns pontos interessantes. Ele fala aí sobre o que a gente estava falando, né? Sobre deve ser a alma da Sagrada Teologia, a homilia litúrgica, que o José Pedro falou. Também outra coisa que eu não falei, mas que é bem importante. Alimento da alma, né? A oração a partir da Sagrada Escritura. Tem muitas realidades aí que mostram a importância que a gente dá à Sagrada Escritura, né? Uhum. É até interessante essa compreensão de a palavra como alimento, né? Na própria liturgia da missa, a gente vê que ela é basicamente dividida entre liturgia da palavra e liturgia eucarística, né? Trazendo também a palavra aí como alimento. Por exemplo, no momento que a gente está vivendo agora, onde o alimento eucarístico ele não é possível, né? A igreja está se sustentando com o alimento da palavra. Essa palavra que vivifica, que dá vida ao como o corpo do Cristo. Né? Porque a palavra é o verbo que se fez carne, a palavra encarnada. Então, alimentar-se do evangelho é também aí alimentar-se do próprio Cristo, né? Essa palavra como alimento, como o catecismo traz. É isso aí. Algumas práticas que a gente pode lembrar. Eu falei, então, primeiro o estudo da Sagrada Escritura, né? Depois, a leitura da Sagrada Escritura, né? Como leitura espiritual. Eu acho que a gente estudou alguma coisa sobre leitura espiritual aqui no grupo. Vocês lembram?
Não lembro. Não foi, né? É porque nos encontros do ano passado teve um encontro que eu falei sobre leitura espiritual, mas esse ano eu acho que a gente tirou. Mas enfim, quem quiser saber sobre leitura espiritual, assim, todo manual de espiritualidade deve ter alguma coisa sobre isso. No Tanquerê, o Compendiologia a Sete Mística, ele tem uma seção dedicada à leitura espiritual, em que ele fala sobre a leitura da Sagrada Escritura, dá alguma recomendação sobre quais livros ler, como ler, toda essa tipo de coisa. Mas aí ele fala de leitura espiritual. Outro ponto seria a meditação nas Sagradas Escrituras, que você pode seguir qualquer método de meditação, mas tem alguns métodos, digamos assim, mais propriamente escriturísticos, né, como a Lexio Divina. Não falada hoje em dia. E aí, a realidade final é justamente a prática, né? Colocar em prática a leitura. Né? Aquilo que a gente lê, aquilo que a gente medita, aquilo que a gente estuda, a gente põe em prática. Juntando tudo isso, a gente vai ter uma boa, digamos, espiritualidade espiritualista. Dá para falar nisso. Eu fiquei só com a dúvida aqui nesses últimos parágrafos. Deixa eu ver onde é que eu acho. Cadê? Era um parágrafo que dizia mais ou menos assim: a igreja venera as escrituras como venera o próprio corpo de Cristo. Aí eu não tô achando. 141, aí, apareceu aí. 141? 141. Ah, sim, aqui. A igreja sempre venerou as divinas escrituras, tal como o próprio corpo do Senhor. Aí eu fiquei em dúvida com essa frase, porque Acho que isso foi explicado pela fala de Eli, quando ele explicou, né? E existem os dois tipos de escrituras. Tu pode explicar melhor de novo, Eli? É a relação, né, entre a Eucaristia e a palavra, né? Ambos, né, são alimento. O corpo de Cristo, né, como Eucaristia, e a gente também recebe a palavra, né? Que ele fala que o Verbo divino se fez carne. A palavra de Deus, ela se fez carne entre nós, que foi o próprio Cristo. Então, é essa relação entre palavra e corpo, né? E a liturgia da missa, ela é dividida entre as duas. Tem até o ambão, né, na igreja, que é o altar da palavra. E o altar em si é o altar eucarístico, o altar onde é imolado o sacrifício. Então, essa relação de palavra como alimento, eu acho que a gente entende bem esse 141, que a igreja sempre venerou nas divinas escrituras da mesma forma como o próprio corpo do Cristo. Porque, com o olhar sacramental, ambos têm ali a mesma importância, o mesmo significado, porque são alimentos para a alma do cristão. Aí ele finaliza, né? Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então segue uma dualidade. A Eucaristia fortalece o corpo, mas a palavra é que ilumina o caminho. A palavra ensina, a palavra dirige. Então a alma fortalecida, mas com a luz para guiar, com a luz para discernir, mostrar o certo e seguir em frente. Acho que é exatamente essa. Basicamente é isso. Minha dúvida é só nessa parte da veneração, porque o culto eucarístico é um culto de latria, né? Que é essencialmente Isso, adoração. de adoração. Aí, enfim, né? Aí não ficou muito claro essa parte, mas depois eu vejo mais direito. Não, é o culto de... A questão é, a gente não adora as divinas escrituras da mesma forma que a gente adora o corpo do Senhor. Dá pra dizer que a gente venera da mesma forma, mas não que a gente adora da mesma forma. Tanto que eles usam a palavra venerar, não adorar, né? Uhum. É só essa mesma distinção. As Sagradas Escrituras não são Deus, diferente da Sagrada Eucaristia, que são Deus. Enquanto são palavra de Deus, elas são basicamente funcionam como, nesse caso, como um ícone. Vocês sabem que a gente não venera o ícone de... A gente venera também o ícone de Cristo, mas a gente também adora o ícone de Cristo. Não pelo próprio ícone, mas por aquilo que ele representa.
Ou seja, a adoração prestada ao ícone remete, na verdade, àquilo que ele significa. Acho que você É a presença, né? Como é que tu falou ele? A presença de Cristo, né? Por exemplo, nos ícones. Não, então, a presença eucarística é diferente, né? A presença eucarística é uma presença substancial. Quanto que nos ícones, na Sagrada Escritura, se trata de algo, digamos, simbólico. Ou seja, você adora aquilo ali enquanto é símbolo de outra coisa. A Eucaristia não. A gente adora a Eucaristia enquanto é Eucaristia. É o próprio Em si. Então, esse tal como aí, eu acho que não é para ser entendido no sentido, digamos, estrito da palavra, né? A gente adora a Eucaristia da mesmíssima forma que a gente adora Deus. Não tem diferença nenhuma. Não é nesse sentido do tal como, né? Ok. Como a gente venera Cristo, a gente venera a Eucaristia. A gente venera as duas coisas. Não Acho que essa exatamente veneração, ela é no sentido de zelo, né? Poderia ser assim, também é um zelo, mas também é uma de veneração respeito. propriamente dita. Por exemplo, antigamente na liturgia, as genuflexões durante a leitura do Evangelho eram feitas ao Evangelho. Ou seja, é um sinal realmente de adoração. É incensado, é levado em procissão, é beijado, tudo isso. De veneração e até de adoração. Mas são adoração a Deus, representado na sua palavra, né? Entendi. Bem, lembrando, Deus é uma coisa diferente da gente. Eu sou uma coisa, as minhas palavras são outra coisa. Em Deus, não. A palavra de Deus é Ele mesmo. Mas não no sentido das palavras da Sagrada Escritura, né? Dali são a expressão da palavra divina. Uma expressão limitada. A expressão perfeita é Cristo. Cristo, a expressão perfeita, a gente adora na Eucaristia. Mas as divinas escrituras, enquanto uma expressão, digamos, ao modo humano, a gente venera. Entendido. Então, próximo encontro, consegue colocar aí? Estamos quase concluindo 13º. esse primeiro. Então, é 119, 111 até 119, não é isso? Como ler a Sagrada Escritura. Então, a gente vai descer em mais detalhes aí. São 9 parágrafos. Dá para entender um por um. Tá. Descer em mais detalhes sobre como ler a Sagrada Escritura é muito importante isso aí. Em geral, então, é bom a gente aprender. Fica para a próxima quarta, é o mesmo link. Não precisa de outro link. Beleza. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Não. Só com relação ao grupo de aprofundamento do sábado, vão ser 3 textos, né? São 3 textos, né? Que é Tratado da Fé, Tratado de Deus Uno e Tratado de Deus Trino. Beleza. E aí Vou começar. tem um texto extra, que é o índice da Suma Teológica, para quem quiser ir lendo e comparando, vendo no índice da Suma Teológica, para aprender a se localizar na Suma. Ok. Beleza. Pronto. Então, vamos fazer a oração final que tá aí. Maurício, tu pode fazer a oração? Uhum.
A partir de onde tem chega as nuvens, né? Não, começa em quem permanece. Aonde é aqui que eu não tô localizando? É, Em leitura breve. Leitura leitura breve. breve. Ah, Em cima. tu, porém, permanece firme naquilo que aprendeste e creste. Sabes de quem aprendeste. E desde a infância conheces as Sagradas Escrituras e sabes que elas têm o condão de lhe proporcionar sabedoria que conduz à salvação, pela fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Chega às nuvens a vossa verdade, Senhor. E aos abismos dos mares dos nossos juízos. Oremos. Senhor nosso Deus, que dissipais as trevas da ignorância com a luz de Cristo, vossa palavra fortalecei a fé em nossos corações, para que nenhuma tentação apague a chama acesa por vossa graça. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendigamos ao Senhor. Para mim tá tudo branco aqui, desculpa. Apareceu? Pronto, pode fazer, Maurício. Agora apareceu. Voltou, desculpa. Escutai, Senhor, a minha oração. Até vós suba o meu clamor. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Pela misericórdia de Deus, as almas dos fiéis descansem em paz. Amém. Então é isso. Para a gravação.